forma livre, igual, em condições de dignidade, em condições protegidas. Quando a gente fala em trabalho decente, a gente fala em não discriminação de acesso aos postos de trabalho por raça, por gênero, e mais recentemente a gente vem trazendo, incorporando nesse conceito e nesse exercício novas categorias, novos grupos sociais, pessoas com deficiência, e muito recentemente nós estamos incorporando, muito a partir de 2013 nós vamos incorporando um marco nas Nações Unidas a população LGBT. E quando eu estava preparando o que eu vim dizer aqui, eu quase entrei no desespero, porque eu digo, o que eu vou dizer para eles, entendeu? Porque o grau, a exclusão, acho que de todas as formas, na maioria das formas de cidadania, mas muito especialmente no mundo de trabalho, é tão grande que nós não temos um único dado a respeito. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de usar dados que não têm fonte. Então eu saí buscando, eu fui pedir para o meu colega fazer algum filtro, ver se o IBGE tinha algum filtro. Não tem um único filtro, não tem um único dado decente, confiável, de exclusão, falta de acesso, discriminação no mundo do trabalho em função da sua condição, né, de ser LGBT. E este dado preciso, um dado confiável não tem. Aí você busca e diz, 90% das travestis, da população transexual e travestis, a sua ocupação é na prostituição. Tá, da onde que vem esse dado? Não se diz. Não diz qual é a fonte do dado. Aí tem pesquisador dizendo isso, mas não diz qual é a fonte do dado, porque não está em lugar nenhum. Se não está escrito, não tem boletim de ocorrência, não é um dado da saúde, não é um dado de lugar nenhum. É um dado de sei lá, de convivência, então, isso não é dado. Então, eu fiquei sinceramente preocupada. Eu digo, bom, eu vou dizer o quê? Eu posso dizer, por exemplo, o que nós temos hoje no mundo? Nós vimos dizendo hemisfericamente que há um déficit de trabalho decente para a juventude no mundo. E que a juventude hoje é o primeiro grupo social excluído dos postos de trabalho regular sempre. Quer dizer, nós estamos numa crise hoje mundial, estamos numa crise na América Latina, estamos numa crise no Brasil, e o primeiro segmento social a ser empurrado para a informalidade, para os postos de trabalho considerados indecentes, são os jovens. Nós temos um recorte de raça e de gênero. Agora, se esse jovem, que percentual desse jovem está inserido na condição de LGBT, não temos esse dado. Eu posso dizer para vocês que hoje nós temos 73 milhões de jovens desempregados no mundo, e esse dado vem crescendo. Eu posso dizer que desses 73 milhões, 200 milhões ocupam postos de trabalho cujo salário não lhes tira da situação de miséria. Agora, eu não sei qual é o percentual desses jovens que tem uma condição, né, que se enquadra nesse grupo chamado LGBT. Eu posso dizer para vocês que a juventude brasileira, que é um diagnóstico que a gente tem, posso dizer para vocês que na América Latina tem 27 milhões de jovens desempregados, só na América Latina. Eu posso dizer para vocês que a juventude brasileira, sim, é uma juventude que trabalha, que quer trabalhar. Nós temos 34 milhões de jovens no Brasil hoje buscando emprego ou trabalhando. 34 milhões de jovens. Nós temos entre 15 e 20 anos, 1 em cada 2 jovens trabalhando ou buscando ocupação. Nós temos entre 20 e 24 anos, 2 em cada 3, 70 e poucos % da população da juventude brasileira hoje, entre 20 e 24 anos, está buscando emprego ou está desempregado. Agora, que recorte nós temos aí na população LGBT? Zero. Eu posso dizer para vocês que nós temos uma taxa de desemprego no país de 8%, que sobe para 18% quando é jovem,
que sobe para 23% quando é mulher jovem, que sobe para 25% quando é mulher negra jovem. Então nós vamos aí recortando, fatiando para a informalidade, jogando para a informalidade, jogando para o trabalho indecente, parcelas da população mais vulneráveis, mais excluídas, que são as mulheres negras. As mulheres jovens e negras. Nós não sabemos qual é o percentual dessa população. Inclui a população LGBT e se isso é condição para a sua exclusão no mercado de trabalho. A gente sabe que é, a gente não sabe quanto que é. No que diz respeito à educação, eu tenho um dado aqui de educação que também é uma desgraça. Nós temos um dado que nos mostra que 18%, isso é dado de 2011, tá? Da PNAD de 2011, 18% dos jovens não estudavam. Aí nós vamos ver uma média de 18%. Aí nós vamos ver que desses 10% eram brancos, 13% eram jovens negros. E aí nós vamos ver que 24% eram mulheres, 28% mulheres negras. Então nós vamos, de novo, fatiando, né, a dificuldade de acesso aos postos de trabalho, nós vamos fatiando a dificuldade do exercício de um direito que é o direito à educação. E, portanto, o que nós chamamos do exercício de completar o que a gente chama de esteira escola-trabalho, de uma forma digna, protegida e decente. Que é uma condição fundamental para que a gente tenha e ingresse no mundo do trabalho com o que a gente chama de trabalho decente e protegido. Nós temos hoje uma população excluída dessa esteira, de quando se cumpre essa esteira, que começa com a população jovem, negra e feminina de periferia e vem vindo para os jovens negros de periferia, depois os jovens brancos de periferia, depois os jovens brancos dos centros urbanos. Quanto dessa população é LGBT? Ninguém sabe. Eu teria mais 1 milhão de dados para dar para vocês. Mas eu prefiro falar um pouquinho dessas circunstâncias. Eu acho que a gente precisa dialogar um pouco sobre isso. Porque o que me leva? Qual é a angústia? Para além da ausência de dados. Quando a gente não tem dado, a gente não tem um fenômeno estabelecido. É isso que eu quero dizer. Nós precisamos construir isso como um fenômeno. Nós temos uma situação, nós temos casos. Nós não temos um fenômeno social instituído, senão nós teríamos dados. Nós precisamos que isso se constitua como um fenômeno. Então, isso é a primeira coisa. O alvo da nossa angústia é que isso se constitua como um fenômeno social. E as Nações Unidas toma para si, e isso foi um movimento muito importante, que talvez para algumas pessoas não dê para perceber a importância disso. Em 2013, o Ban Ki-moon, que é o atual secretário-geral das Nações Unidas, ele lança, março, 17 de março, Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. Isso pode parecer nada. Por que as Nações Unidas estão se metendo nesse negócio? Você não tem noção do impacto que isso dá no âmbito do sistema Nações Unidas. Uma vez, eu me lembro que a OIT, há anos, antes de 2013, o sistema Nações Unidas foi convidado para participar. Eu não sei se foi de uma parada ali. Foram 3 mulheres de salto, todas de salto, com seus terninhos, entendeu? Aquelas pessoas fleumáticas. Eu integro o sistema ONU, mas eu sou eu, entendeu? Mas a maioria está de terninho lá. Elas não sabiam onde se enfiar dentro do negócio, da parada gay, entendeu? Elas estavam ali, era para ter um bloco, tinham 5 mulheres de terninho com os cabelos arrumados, assim, passeando na parada gay, enlouquecidas, entendeu? De lá para cá, isso foi tomando um vulto no sistema Nações Unidas e isso tem repercussão na OMS, isso vai ter repercussão na ONU Mulheres, isso vem terminar tendo repercussão
na OIT, e hoje nós temos uma campanha chamada Livres e Iguais, que é uma campanha do Sistema ONU, que vem tentando constituir, pelo menos no âmbito da OIT, isso que a gente vem tentando, que é constituir a questão da exclusão dos postos de salário. E a falta de trabalho decente para a população LGBT como um fenômeno, que precisa ser olhado como um fenômeno, medido como um fenômeno, descrito como um fenômeno, e não como uma situação. Então, hoje, nós temos, alguns receberam esse material. Esse é um material que foi construído o ano passado, eu acho, entre o OIT, o NAIDS e o PNUD, pelo Sistema ONU. É um material que foi promovido foi construído junto com um fórum de empregadores pelos direitos LGBT. Isso foi feito em São Paulo, com alguns grandes empresários de IBM, enfim, que construíram um material de treinamento e trabalho no interior das empresas com o pessoal de recursos humanos, com um foco principal, especialmente assim, muito para trabalhar muito, fazer treinamento interno na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, em grandes empresas, abordando a questão da saúde laboral, da permanência do trabalho, do acesso ao posto de trabalho e impedir as demissões em função do HIV/AIDS ou da sua condição LGBT. Esse material que vocês vão ler, ele traz 4 casos, que são casos importantes, que traz um de uma mulher gay, uma pessoa com HIV, eu acho que é um gay, uma lésbica, um gay, uma travesti e alguém com HIV, com uma série de questionamentos, enfim, é quase uma oficina para ser trabalhada dentro das empresas, nas áreas de recursos humanos. Esse material vem sendo trabalhado em São Paulo, já foi trabalhado no Rio, já começou a ser trabalhado em Brasília, e a nossa ideia é que a gente consiga construir aqui no Rio Grande do Sul um grupo de empresas que incorpore esse trabalho, reproduza esse material e chame as demais empresas para que a gente possa iniciar, então, um processo de treinamento interno nas empresas para a promoção do trabalho decente para o público LGBT. Ainda queria comentar algumas coisas. Uma delas, a gente estava falando aqui da questão de que nós temos que ir para a rua. Eu acho que sim, acho que é verdade. Acho que sim. Vamos ver se eu consigo ser precisa. Claro que a gente tem que ir para a rua, não tem a menor dúvida disso. Mas a questão, eu acho que uma das questões importantes hoje, ela está deslocada já da questão da visibilidade. Ela não é hoje... eu acho que ela não é o centro do problema hoje, a visibilidade. Acho que a visibilidade hoje, ela precisa continuar, mas ela está dada de alguma forma. Nós existimos. Nós existimos. Entendeu? E as pessoas tanto nos reconhecem que começam a empurrar no Estatuto da Família, começam a tentar retroceder numa legislação que já estava avançada, porque nós já existimos publicamente, nós já somos visíveis. O problema é visíveis, a nossa visibilidade está impactando em direitos, nós conseguimos efetivamente fazer com que isso impacte em direitos, para além da visibilidade, direitos no campo do trabalho, direitos no campo das relações familiares e direitos não passíveis de retrocesso. Então, assim, isso está impactando efetivamente em política pública, a nossa visibilidade, a nossa existência? E política pública específica, entendeu? Porque a gente entra, assim como as mulheres, como os negros, assim, eu enquanto feminista, as mulheres passaram anos sendo transversal, assim, a transversalidade de gênero é muito legal, mas foi um inferno aquilo, porque é transversalidade, até parece que está em todo lugar. É transversal, mas tem que ter uma política específica. Transversalidade de raça, ok, ótimo, mas tem que ter uma política pública específica. Nós existimos enquanto política pública específica, existe desenhada, a gente sabe o que propor. O partido pergunta
Do ponto de vista da política pública, a gente sabe o que propor? Pergunta 1, 0. Entendeu? Porque, bom, o movimento de mulheres sabe o que propor, claro, tem 50 anos, mas tem creche, tem a delegacia da mulher, nós temos identificado, quantificado fenômenos existentes hoje que nos trazem dados e que nos levam, a partir disso, a desenhar políticas. Nós hoje sabemos o que propor no âmbito do trabalho, no âmbito da saúde, nós temos isso desenhado. Então, por isso que eu estou dizendo, não é que a visibilidade não é importante, claro que é, mas nós temos que estar para além disso hoje. Nós temos que entender esse fenômeno. Nós temos que fazer que algumas coisas, como a falta de acesso ao trabalho, saia de um problema, de uma questão, e se constitua num fenômeno social que precisa ser enfrentado. Quer dizer, a primeira coisa, e aí eu vou vir para onde eu queria chegar, que é uma das coisas que nós estamos propondo para o Rio Grande do Sul, e aí eu vou partir. Eu estava aquela hora procurando no meu celular, porque a pessoa está com 50 anos, a gente não grava mais as coisas, eu fui procurar um negócio que eu acho que é bem importante, que eu ponho ali, para eu mesma ler de vez em quando e não me esquecer. Um objetivo sem um plano não é mais que um desejo. Nós precisamos ter um plano. A gente objetiva, ou isso é um desejo, ou a gente constitui isso e desenha, ou isso vira um desejo. E o que nós estamos propondo aqui, a OIT, é um plano. Nós estamos propondo uma agenda subnacional de trabalho decente para a juventude. Existe uma agenda nacional de trabalho decente para a juventude, com eixos estratégicos, com 3 eixos estratégicos, onde a juventude LGBT não está representada. Ela é anterior a 2013. Ela é lá de 2009, esse processo começou. É anterior ao Ban Ki-moon. Bom, agora nós estamos tentando construir as agendas subnacionais. Esse é o nosso trabalho, esse é um dos trabalhos que nós estamos fazendo aqui. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui. Essas agendas subnacionais, elas servem, são agendas que precisam ser pactuadas tripartitemente, quadripartitemente, entre governo, empregador, trabalhador, no caso a juventude trabalhadora, e a sociedade organizada. A nossa proposta é que a gente saia do desejo e estabeleça um plano, identifique o fenômeno, estabeleça 2 ou 3 políticas e inclua na agenda. A agenda da juventude para trabalho decente no Rio Grande do Sul, hoje, mais do que nunca, ela é necessária. Nós tínhamos antes um déficit de trabalho decente para a juventude, mas nós tínhamos no Brasil, até 2014, um crescimento econômico de 4% ao ano. Nós estamos com 1% ao ano. Antes nós estávamos preocupados, os dados nos demonstravam a preocupação que não havia aumento nos postos de trabalho. Agora, não só reduziram os postos de trabalho, como nós estamos com um enorme contingente de pessoas, vocês têm que pensar isso enquanto massa trabalhadora, para a gente pensar no que é a taxa de permanência, tá? Que a gente conversa depois. Não só nós estamos com um menor número de postos de trabalho, não é que eles não vão aumentar, eles diminuíram, como nós temos uma massa de juventude e de pessoas, mas especialmente de juventude, que antes estava estudando e que agora vai buscar trabalho porque precisa complementar a renda. Então o déficit de trabalho no Brasil vai ser muito maior nos próximos 3 anos. Porque o crescimento é menor, porque o desemprego é maior, porque os postos de trabalho não só não vão crescer, como diminuíram, e porque a massa de juventude que precisa trabalhar aumentou. Então tinha uma massa aí de juventude que estava estudando, enfim, de mulher, agora elas têm que vir para o mercado, entendeu? Então isso vai jogar uma massa de pessoas, isso vai jogar cada vez mais os jovens para a informalidade, para o trabalho periférico, para o trabalho não protegido, para o trabalho sem condições sociais, para o trabalho sem carteira assinada, para
condições inaceitáveis de trabalho, que é o que a gente chama. Tem trabalho decente, as pessoas dizem, então tem trabalho indecente? Claro que tem. Tem formas inaceitáveis de trabalho. Trabalho infantil, trabalho forçado, servidão por dívida, trabalho mal pago, trabalho não remunerado, enfim, trocas, enfim, isso tudo é trabalho inaceitável. Agora, isso vai aumentar para a juventude, vai aumentar para as mulheres, especialmente as mulheres negras, pobres de periferia, e assim vem. Os homens negros, não temos dados sobre a juventude LGBT, mas nós sabemos que eles serão um dos primeiros jogados na informalidade, junto lá com as mulheres negras, se não antes. Entendeu? Se já temos dificuldade nos postos de salário, de permanência no emprego e essa é a questão, não é dificuldade só o posto de trabalho, que é isso que este livro traz e que a gente vem dizendo, é a dificuldade de permanência no emprego, por dois motivos pelo menos. Um é porque a gente produz menos, a produção cai por falta de ambiência laboral, a pessoa se sente mal, e a outra sai pela discriminação. Então, assim, o futuro, o que nos vislumbra é um prognóstico bastante difícil. É para os jovens de periferia, para os jovens negros de periferia, para as mulheres negras, jovens mulheres negras de periferia. E, bom, embora não tenha dado, todos nós sabemos aqui que as populações mais vulneráveis, mais discriminadas, são as primeiras a ser jogadas na informalidade. Então, a minha presença aqui hoje, a presença da Organização Internacional do Trabalho e nosso convite a vocês é que vocês integrem este movimento de construção da Agenda Subnacional de Trabalho Decente no Rio Grande do Sul. E que, nesta agenda, dentro dos 3 eixos, são eixos amplos, a gente consiga inserir, trazer um pouco da cara da juventude LGBT do Rio Grande do Sul. Para isso, nós temos que pensar políticas. Eu já adianto para vocês que uma coisa que a gente tem que investir como política, de algum jeito, é a construção de dados. Quer dizer, sem dados não vamos nem até a esquina. A outra coisa, eu sugeriria que vocês lessem, que eu ia ler, mas eu não vou ler, porque eu vou ter que botar os óculos, ainda vou ser chamado de óculos. Não, mas tem muita coisa. Mas, assim, se vocês forem pegar no final desse livro, vocês vão ver que tem 10 compromissos assinados pelas empresas que aderem a este compromisso. São compromissos importantes, que falam que eles se comprometem com a presidência e executivos com respeito e promoção de direitos, compromisso com promover a igualdade, promover um ambiente respeitoso, sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBT, estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade LGBT nas empresas, promover o respeito aos direitos na comunicação e marketing, estou lendo por cima, tá? Promover o respeito aos direitos LGBT no planejamento de produtos, serviços e atendimento a clientes, promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas do segmento, blá, blá, até são 10. Dentro desses, tem várias ações a serem desenvolvidas dentro das empresas. Então, isso é um compromisso que os empregadores que integram este projeto Livres e Iguais da OIT, que eles se comprometem, assinam, ratificam e tentam passar para os demais e aplicar nas suas empresas. Aqui existem um conjunto de propostas que eu sugiro que sejam lidas, porque daqui se pode tirar, acho que 2 ou 3 ações importantes para integrar qualquer plano de ação, mas acho que especialmente para a agenda subnacional, daqui se tiram coisas importantes no âmbito do trabalho que podem constar, entendendo que a agenda subnacional ela é de trabalho decente, ela trabalha, o tema é trabalho e educação, porque eles são 2 temas que estão intimamente ligados. A gente sabe que pessoas com menos acesso à educação, com menos escolarização, menos profissionalização, têm acesso aos piores postos de trabalho, menos remunerado e tal. Então, educação e trabalho são os 2 eixos que integram a agenda. A pessoa está perguntando, quem chegou um pouquinho mais tarde, os adolescentes, quem não conseguiu esse material que tu trouxe um pouco, ou tem algum site, tem algum... Não, tem isso aqui, certamente este material está no site da OIT Brasil, põe a OIT Brasil lá, vai cair.
né? Agora é a ILO, www.oitbrasil.org.br, mudou para a ILO, que é a International Labour Association, ILO, ILO, mas vai dar, o OIT Brasil vai dar no site. Esse material deve estar lá. Eu tenho mais desse material em Brasília, eu fiquei com uns 4 ou 5 lá no escritório, porque era para sortear, enfim. Mas se houver vontade, necessidade, enfim, você pode me dizer para quantos faltou. E eu vou para Brasília semana que vem, eu fico de quarta a sexta lá, e vou lá catar, se tiver eu trago uma caixa e distribuo, porque a ideia desse material era para a gente iniciar o trabalho com as empresas aqui. Eu efetivamente no escritório sou sozinha, dou conta de 3 ou 4, estou aqui admitida porque a minha especialidade é gênero e trabalho infantil, né? Mas eu sempre digo que estou nessa coisa do trabalho decente por força da minha tarefa em sendo oficial do OIT. Mas também porque eu acho que não sou eu que tenho que levar esse negócio aqui, entendeu? Alguém tem que abraçar isso e talvez construir. A gente pode construir depois da agenda, e eu me disponho, a OIT fica à disposição, a gente sentar e tentar chamar um primeiro grupo de empresas e dizer, olha, tem isso aqui, vamos construir um pacto no Rio Grande do Sul. A gente pode fazer. Entendeu? Agora, algumas dessas propostas deveriam estar dentro da agenda de trabalho decente. Entendeu? E é uma agenda, gente, não é um plano. Ela não é um plano cheio de coisa, com milhares, aquele plano ideal, maravilhoso, que nunca vai sair do papel. Por isso que a gente faz uma agenda e não um plano. São 3 eixos apenas, com coisas muito focadas e que precisam ser pactuadas. Tem que ser coisas passíveis de ser pactuadas entre o governo, os trabalhadores e os empregadores. Porque a gente quer monitorar esses planos, a gente monitora para que eles aconteçam. Não é aquele plano, sabe, aquele que tudo, em 2016 seremos todos livres, lindos, iguais. Não seremos. É uma agenda, e é uma agenda que o governo tem que assumir, e que nós temos que ir lá com os trabalhadores e dizer, olha, a cota parte de vocês está aqui, com os empregadores, e a juventude trabalhadora, nós temos que dizer, olha, as centrais sindicais têm que se comprometer com isso, e o movimento LGBT está aqui. Bom, eu acho que era isso. Concluir dizendo que, assim, eu sou do tempo, eu não acho que tem pouca gente, eu sou do tempo, assim, a primeira parada que contou com o meu apoio, porque eu sempre sou daquelas, assim, que eu vou pra fogueira, né, coisa de feminista. A primeira, eu não sei, eu acho que tu tá, tu não era, né? Eu tinha 12, tive que pedir autorização da minha mãe, mas eu fui. Vocês nem imaginam, mas era lá onde tem o BRIC, eram umas 30 pessoas, 40 pessoas indo e voltando na parada gay, e um monte de gente, corredor polonês, todo mundo parado olhando. E a gente indo e voltando lá. Mas essa era a parada gay, eu estava. A primeira, eu estava lá. Agora eu nem vou mais, não tem mais saco, entendeu? Aquele bando de gente não precisa mais de mim para nada. Na época eu fui. E vocês não têm ideia do que era. Estava descendente de idosos, até da época, tu não vem. Tá, mas tu é da época. Tá, mas assim, entendeu? Eram ali umas 30 pessoas indo e voltando ali onde tem o BRIC. De um lado para o outro, nós fizemos umas 5 ou 6 voltas ali e fomos embora. Todo mundo nos olhando. Então, assim, é isso, entendeu? E aí, de qualquer forma, somos muitos. Nós começamos lá, hoje as paradas têm milhões de pessoas, nós estamos aqui num pequeno grupo discutindo, e amanhã na agenda nós vamos estar com esse negócio cheio, porque a vida é assim, a gente vai um por um, chegamos a milhões. Obrigada a todos, nos tenham como parceiros.